mas determina o monitoramento de Bolsonaro em tempo integral pela polícia. Mas o petista, né, o Lindenberg Farias, comemorou a vitória diante disso, mas eu tô achando que essa vitória não é por conta do Bolsonaro em si, e sim outra vitória que ele está comemorando, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, aconteceu de forma totalmente abrupta, sem nenhum consenso jurídico, que o Bolsonaro foi posto em prisão domiciliar, já tendo sido colocado nele a tornozeleira eletrônica. Então, já se sabe que ele já tinha um monitoramento por geolocalização, que era a questão da tornozeleira eletrônica. Aí foi colocado vigilância na frente da casa do Bolsonaro, provavelmente para poder se utilizar daqueles aparelhos de escuta, de monitoramento, para ver se tinha alguma coisa a mais, se ele realmente estava sem usar telefone, se alguém estava dando telefone para ele poder se utilizar, enfim, essas coisas todas. Até aí, tudo bem, joia. Que já é um absurdo, joia assim, para poder ficar atento, mas isso aí já é ridículo. Agora, ele tá comemorando aqui que foi colocado esse monitoramento dentro da casa do Bolsonaro. Então, tá, que legal, isso aí era o que eu queria. Porém, olha só, o que acontece? Se já tem esse monitoramento, se ele já está em prisão domiciliar, já está em tornozeleira, e já tem gente monitorando por fora, por que tem que estar dentro da casa do Bolsonaro? Vamos entender um pouco disso aqui, ó. Moraes afirmou que há risco de fuga, principalmente pela atuação do filho de Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos buscando influenciar as autoridades daquele país contra o judiciário brasileiro. Porque na cabeça desse pessoal é assim, o Trump é um boneco e o Eduardo e o Paulo Figueiredo estão assim, ó, manipulando o Trump, o Marco Rubio, na cabeça desse pessoal funciona dessa forma, né? Só que a gente sabe que eles não têm o menor poder de influência, e o Paulo Figueiredo já mostrou lives falando sobre isso, que sim, eles são consultados, mas para poder dizer da real situação das coisas. Inclusive, ele tem citado isso dessa forma já para poder mostrar que as coisas estão acontecendo como ele está sendo informado, e não porque ele está influenciando as pessoas. No canal dele ele fala muito sobre isso. Daí tudo bem. Aí vamos lá. O ministro também citou a proximidade do julgamento de processo em que Jair Bolsonaro é reto, tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe, né? Uma tentativa que não teve arma, não teve tanque, ele já estava fora do Brasil, enfim, uma palhaçada, né? As sessões extraordinárias têm início na próxima semana de setembro. Nesse sentido, as ações incessantes de Eduardo Nantes Bolsonaro, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstra a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Messias Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal, escreveu o ministro. Mas aí, o que quebra todo esse argumento é o seguinte: se o Bolsonaro saísse de casa, ele realmente fugisse, ele ia dar um claro atestado de que sim, eu sou culpado. Eu organizei tudo isso, eu dei essa tentativa, fiz isso aí, tudo que estão falando contra mim é verdade. Só que é óbvio que o Bolsonaro não vai sair de casa para poder provar nada. Por quê? Porque ele é inteligente o suficiente ao ponto de ficar em casa justamente para resguardar a razão dele. Porque se ele sair, ele não tendo culpa nenhuma, ele vai passar a ter culpa, porque o pessoal vai associar logo de cara. Fugiu é porque tá errado. Você tá entendendo? Então, é óbvio que ele não vai sair de casa, ele não vai fugir pra embaixada, nem coisa nenhuma. Mas o sonho da galera da esquerda era justamente esse. Eles queriam muito que isso acontecesse, mas isso não vai acontecer. Não tem a menor possibilidade de acontecer. Porém, o que a gente consegue ver isso aqui, ó. A líder do PT da Câmara, Lindenberg Farias, acionou o STF para que Bolsonaro seja monitorado de forma integral. Decisão por vigilância é desta terça-feira. Qual é o problema disso aqui? O problema é que ele solicitou e, num instante, o Alexandre de Moraes foi lá e atendeu a petição do Lindenberg da forma mais rápida possível. E vocês lembram que esse tipo de coisa acontecia muito com o Randolfo Rodrigues, mas agora aconteceu com o Lindenberg. Por que será que aconteceu essas coisas? Qual é a coisa que é deduzível aqui? O Randolfo Rodrigues tinha alguma coisa podre do Alexandre de Moraes e milagrosamente pegou e passou para o Lindenberg ter essa influência toda.
Porque tem coisas, como a gente já tem mostrado em vídeos anteriores, cara, tem mais de 2.000, quase 3.000 processos demorando para poder serem julgados lá no STF, no gabinete do Moraes. Será que ele não tem mesmo o que fazer? É óbvio que tem. Ele não está conseguindo nem recompor a equipe dele, tanta coisa que tem para fazer, e claro também porque a galera não quer se queimar ainda mais com ele, por isso que ele não está querendo fazer recompor e fazer mais coisas, né? Mas isso eu já falei em vídeos anteriores também. O fato é que ele foi mandado pelo Lindenberg e foi lá e atendeu. Isso não é estranho? Independente se ele for líder da Câmara e tudo mais, aí ele diz assim, comemora a vitória. Olha o que tem nas entrelinhas aqui, ó. O deputado federal utilizou nessa terça o perfil dele na rede social para comemorar a determinação do ministro Alexandre de Moraes para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi Lindenberg que assinou o STF para a imposição da medida, né? Aí ele vai lá, ó, vitória da democracia. Hã? Como assim? É igual aquela história de tudo agora é ataque ao Estado de Direito, né? A ordem para Bolsonaro seja monitorada de forma integral foi determinada em decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nessa terça, a medida foi feita para o cumprimento realizado pela Polícia Penal do Distrito Federal, né? Lindenberg abre a postagem com o título da faixa celebrando o atendimento do pedido dele por Moraes, dizendo vitória da democracia. Na sequência, ele explica a origem da medida, né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito, reforça a proteção da ordem pública e a aplicação da lei penal em razão da proximidade de julgamento da ação penal e da insuficiência das cautelares impostas diante do risco concreto da fuga. Para se furtar à justiça, o ministro determinou monitoramento integral e em tempo real do endereço residencial de Jair Bolsonaro, onde cumpre prisão domiciliar. Então quer dizer, se já está tendo monitoramento lá de fora, para que tem que estar lá dentro da casa do Bolsonaro? Aí aqui, o que a gente consegue deduzir? Vamos ler só mais um trecho aqui, ó. O ex-presidente será julgado e tudo mais. O processo corre na primeira turma do STF, que já pulou isso aí tudo, já mandou logo para primeira instância, aliás, para a última instância, a Suprema Corte, já para pular isso aí tudo, né? O presidente é apontado no processo como um dos articuladores da trama que visava mantê-lo no poder, mesmo após as eleições de 2022 que elegeram Lula como presidente da República. Ou seja, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, mandou o pessoal fazer o golpe para ele vir dos Estados Unidos para poder assumir a República. Não faz o menor sentido. Não faz. Se você olhar esse negócio sem paixão nenhuma, você vai ver que não faz o menor sentido. Agora, vamos lá ao que é especulado. Por que o Lindenberg fez isso? Vocês sabem que o Lindenberg entrou no rabo da gata, né? Ali, entrou lá por causa daquele conchavo ali de puxar a voto pra cá, puxar a voto pra lá. Aí, acabou que ele entrou nas últimas. Tá entendendo? Entrou nas últimas. Só que ele não conseguiu nem se eleger aqui no meu estado, né? Na Paraíba. Não conseguiu se eleger por aqui, foi embora lá pro Rio de Janeiro e conseguiu se eleger pro lado de lá, ok? Então, só que mesmo assim foi custoso para ele poder entrar. O que eu estou imaginando aqui? Como ele tá, o alvo agora, né, é bater no Bolsonaro, porque sim, esse pessoal da esquerda gosta de bater no Bolsonaro, por causa que ele é o principal líder da oposição, então quer bater no Bolsonaro, mesmo sem justificativa nenhuma, porque, eu vou te dizer agora, porque isso dá voto. Então, o Lindenberg não conseguiu votos nem o suficiente para poder entrar, teve que fazer aquele arrumadinho político para ele poder entrar. O que ele está querendo fazer? Está querendo bater no Bolsonaro agora, porque aí ele vai ser lembrado como o cara que colocou policiamento dentro da casa do Bolsonaro 24 horas por dia e que denunciou esse caminho dele para a embaixada, como se ninguém soubesse que Bolsonaro mora perto de um monte de embaixada, não é só da embaixada americana, de um monte de embaixada, né? Como se ninguém soubesse disso. Aí ele vai ser lembrado como o cara que mandou o Alexandre de Moraes colocar monitoramento dentro da casa do Bolsonaro 24 horas por dia, em tempo integral. Então aqui a gente consegue ver duas coisas. Primeiro, provavelmente o Randolph e o Lindenberg têm um podre, o PT, né? Tem um podre muito grande do Alexandre de Moraes, por isso que segue essas ordens de forma tão pontual, tão prontamente assim.
E também porque, batendo no Bolsonaro, o Lindenberg vai conseguir arrumar votos para 2026 e tentar continuar eleito. Apesar que, como ele já era citado, foi citado ali o Lindinho, né, na lista da Odebrecht, ele não vai precisar fazer muita coisa não, né, para poder ficar mais rico do que ele já é não, por causa que já participou desse esquema multimilionário, então para ele eu acho que tanto faz. Ele quer mais o poder de influência de estar ali em Brasília. Mas o fato é, se não é uma coisa, é outra, ou provavelmente seja as duas. Eles têm um poder do Alexandre de Moraes e também o Lindenberg está batendo o Bolsonaro para poder se eleger no ano que vem. É isso aí o motivo mais apropriado, né, para poder fazer isso. Porque, não sendo assim, uma coisa endosando a outra, não tem a menor... um outro motivo qualquer para poder se pensar nesse tipo de coisa, porque é ridículo. Tá entendendo? É ridículo. Foi ridículo colocar tornozeleira eletrônica. Aí com tornozeleira eletrônica foi ridículo colocar ele em prisão domiciliar, porque ele já está sendo monitorado. Aí vai botar em prisão domiciliar sendo monitorado. Vai colocar a polícia fora da casa do Bolsonaro, ele estando em prisão domiciliar e sendo monitorado pela tornozeleira. E ainda por cima agora tem que colocar polícia dentro da casa de Bolsonaro, porque tem polícia fora da casa do Bolsonaro, porque ele está em prisão domiciliar e porque está com tornozeleira. Para que esse excesso todo? Exatamente por esses dois motivos. E se não tiver um podre muito grande do Alexandre de Moraes e o objetivo de conseguir votos para poder se eleger no ano que vem, não tem mais nenhuma coisa que justifique essa palhaçada que o Lindenberg Farias arrumou para poder botar esse policial dentro da casa de Bolsonaro. Isso aí é a minha opinião. E você pode colocar a sua também aqui nos comentários. Eu gostaria muito de ouvir, ler, né, o que você pensa sobre esse assunto. Então, até o próximo vídeo.